Olá, bem-vindo a um encontro notável com Eunice Espínola. Mais uma vez, aqui nesse portal Jorge Guedes, que vos recebe com todo prazer. Hoje estaremos entrevistando uma pessoa fantástica que vai falar com a gente sobre gestão hospitalar. Ele é pós-graduado em emergência, UTI, controle de infecção hospitalar, administração hospitalar, mestre em educação, doutor em administração hospitalar, e honoris causa pela UniA e UTEP. Estamos falando sobre o Dr. Jorge Graco. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Hoje quero que a casa é sua, o programa é seu. Vamos levar ao nosso público o máximo de informação. Eu quero sugar da sua pessoa o máximo de informação possível. Isso, certo? Vamos aí, para dispor de todos. Pronto. Gestão hospitalar, né? Vamos esclarecer aos nossos ouvintes do que se trata e como a gente pode abordar esse tema? Então, gestão hospitalar é todo o processo pelo qual as pessoas administram a instituição hospitalar, a fim de que tenha um processo de eficácia e de eficiência na assistência dos pacientes e no contexto econômico dessa instituição. Porque, na realidade, muita gente pensa que administrar o hospital é só dizer, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não. Ele passa por uma série de condições que exigem que este profissional seja habilitado e preparado para não só trabalhar com a questão administrativa, bem como com a questão médica, de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, de serviço social, enfim. O hospital é uma instituição que trabalha de forma puli, com vários profissionais. E esses profissionais, eles precisam estar interagidos uns com os outros, senão o serviço não funciona. E ainda mais hoje que a gente está ouvindo falar tanto em fechamento de hospitais, né? É uma questão muito importante. A administração hospitalar pública, com indicação política, com administração técnica, como seria a melhor forma de se administrar um hospital hoje, doutor Graco? O que nós temos hoje é o seguinte: muitas vezes aqueles gestores que estão nas instituições hospitalares que foi indicado por questão política, sim, e não por mérito técnico, não é? Por capacidade técnica de gestão, e sim por um apadrinhamento político, esse indivíduo ele conduz o hospital de forma política, sim, não de forma técnica, não de forma eficiente. E aí faz com que as instituições tenham um grande número de profissionais de indicação política, mas que muitas vezes nem efetivamente estão trabalhando na instituição e que por isso a qualidade dessa assistência cai. Certo. Vamos dar um exemplo. Você tem um hospital de grande porte em que você tem 10 médicos e 20 enfermeiros. Às vezes você tem efetivamente trabalhando 5 médicos, 10 enfermeiros. Sim. E quem é que perde com isso? São os pacientes. Sim. Quem perde com isso é a própria instituição pública, que tem um custo operacional alto para uma resolutividade baixa. Então nós temos que ter hospitais cada vez mais resolutivos, mas para isso é necessário que haja uma gestão, como centros de resultados. Se você trabalha com a instituição hospitalar utilizando o processo de centro de resultado, você vai ter um tempo de permanência baixa, uma taxa de ocupação alta, um índice de infecção hospitalar baixo. Mas para isso depende dessa gestão, desse mecanismo que envolve todos esses profissionais. Fantástico. Seria o caso de uma terceirização? Olha, na prática tem sido provado que os hospitais terceirizados, eles são 30% a 40% mais eficientes do que os hospitais administrados pela gestão pública, principalmente a gestão política. Sim. Por que isso?
Porque o hospital terceirizado, ele traz para dentro da instituição hospitalar profissionais com o mesmo nível e critério de uma instituição particular. A diferença é que uma instituição pública, para o Estado, o hospital terceirizado ele tem um custo operacional menor, mas ele tem um índice de atendimento maior. Ele tem uma frequência de atendimento maior, porque essa empresa que terceiriza, ela tem que ter uma produtividade em número de ARHs para que ela tenha o seu benefício. Sim. Então, como o hospital tem que ser eficaz, ele vai trabalhar a qualidade da assistência de forma holística. Sim. Diminuindo o gasto com equipamentos, diminuindo o gasto com esse ADT, que seriam os exames que são realizados. O que ocorre? Um hospital terceirizado, o primeiro é que ele vai ser dirigido por um gestor. Gestor é esse que é um profissional especializado em administração. Não estou dizendo aqui que o médico não possa ser um especialista em administração. Estou dizendo que as instituições precisam ser administradas por profissionais que tenham realmente conhecimento de gestão. Sim. Porque o médico ele foi preparado para assistir o paciente, para analisar o quadro clínico do paciente, o quadro cirúrgico. E daí ele designar a sua assistência. Se ele tem uma enfermagem eficiente, o serviço dele flui tranquilamente. Se ele tem uma enfermagem que não seja eficiente por deficiência de número de profissionais, de qualidade de condição de trabalho, evidentemente que o serviço dele também não vai fluir. Mas se essa instituição hospitalar tiver um gestor habilitado e preparado para gerir, se ela tiver um médico habilitado e preparado para assistir o paciente, para diagnosticar e tratar o paciente, uma enfermagem eficiente, um serviço social que esteja interagindo com esse contexto, um serviço de fisioterapia que realmente faça fisioterapia clínica, que faça fisioterapia no leito do paciente, não só nos locais e clínicas específicas da fisioterapia. Que tenha um serviço de lavanderia eficiente, porque o que muitas vezes nós vemos, e eu estou citando a lavanderia, muitas vezes você vê uma lavanderia na instituição hospitalar que ela não atende a demanda necessária. Você muitas vezes chega no hospital público em que você vai trabalhar e não tem roupa para você trabalhar. Ah, porque não tem roupa? Porque a lavanderia atrasou de trazer, ou porque faltou o tecido, ou porque faltou a roupa, ou porque essa roupa se perdeu com o tempo, ou se desgastou. E que acontece realmente nos hospitais, né? Eu digo isso que eu passei por essa situação no meu parto, quando fui ter meu filho, e que aconteceu de que não tinha roupa no centro cirúrgico, que tive que aguardar para poder a lavanderia entregar para fazerem o meu parto, né? Então são situações realmente bastante delicadas, né? Que um parto, no caso o meu, esperou, que era uma cesárea e tal, mas um parto, uma cirurgia de emergência, uma coisa que precisa, né? E vamos colocar assim, por falar em emergência, as emergências hoje, né, que a gente vê também, eu estou colocando, né, como uma curiosa e também como uma pessoa que está acompanhando os noticiários, a gente vê as pessoas nas portas das emergências sem ter uma assistência. Isso seria operacional também, essa deficiência? Ou essa carência? Você tem uma demanda reprimida hoje para assistência de urgência e emergência. Hoje em dia foi criado várias UPAs para atender essas necessidades menores. Mas o que ocorre? Mesmo com o fato de ser criado várias unidades de pronto atendimento, as emergências hospitalares, elas precisam de ter uma gestão voltada para que seja atendido o paciente com menor tempo de permanência, com maior eficácia. E por que nós dissemos eficácia? Um tempo curto, um custo menor e uma resolutividade maior. Você tem hospitais em todo o Brasil e na Bahia em específico, que você tem uma área geográfica para atender os pacientes e você tem um número de profissionais que não comportam, que não atende àquela demanda. Às vezes você tem 50 leitos para 3 técnicos de enfermagem, para um enfermeiro, para um médico. Você tem 100 leitos, 200 leitos para 3, 4, 5 profissionais. Sim. O que acontece? Quando se olha o número geral de profissionais em um hospital, a pessoa diz assim, nossa, quantos
profissionais nós temos aqui. Mas quando você olha ergonomicamente como esses profissionais vão ser divididos em cada área, você percebe que o número torna-se obsoleto. Sim. E aí como é que você pode dar uma eficiência numa assistência adequada se você não tem um profissional na condição adequada para trabalhar? Você tem 50 pacientes para 3 profissionais de enfermagem. Você tem 100 pacientes para 10 profissionais. Então, como é que você pode assistir todos aqueles pacientes? Porque você vai estar dando tratamento àqueles que estão mais graves, mas os outros vão ficando, até que vão agravar para você ter que dar assistência a eles. Não é? Essa é a nossa realidade. Ah, é porque não tem recurso nas instituições? Não. As instituições recebem recursos para se trabalhar, para se programar. A questão é de gestão, realmente. Você, quando tem um gestor preparado para trabalhar a instituição hospitalar como uma empresa em que ela tem que atender o cliente dela com a melhor qualidade possível, não aconteceria o que está acontecendo. Agora, você tem muitas pessoas que estão na gestão dos hospitais que não entendem de gestão. Então, falta profissional. Falta um gestor administrativo. Falta gestão administrativa nas instituições hospitalares, públicas de modo geral. Sim. Então, nós temos vários hospitais terceirizados na Bahia, que são hospitais públicos e que têm resolutividade melhor. Por quê? Certo. Entrando então na questão, SUS ou particular? O SUS, ele é uma das maiores invenções do planeta. Sim. O grande problema é que o SUS diz, é dessa forma que se faz, com esse recurso que se faz. E aí quem deveria gerir para esses recursos serem efetivamente colocados em prática, não faz. Ah, não faz por quê? Porque está dizendo não estou dizendo isso. Estou dizendo que falta gestão. Gestão é administração. São centros de resultados. Quando você pega um hospital e divide ele em vários centros de resultados, clínica médica um centro de resultado, clínica cirúrgica outro, pediatria outro, centro cirúrgico outro, cada centro de resultado ele vai gerir o seu gasto, vai gerir o seu recurso e a sua receita. Aí você vai ter um todo que seria o hospital. Sim. Mas os hospitais hoje são tratados como material de penso cirúrgico, material descartável. Acontece de faltar material descartável na instituição pública que tem recurso. Por quê? Falta de gestão, falta de planejamento, de organização, de administradores que possam realmente trazer o serviço de forma eficiente. Ah, porque o diretor médico ele é diretor técnico. Quem é gestor de uma instituição hospitalar não é o médico. Tem que ser um profissional voltado para isso. Sim. Você me pergunta, o enfermeiro é um profissional que tem condição de ser gestor? Tem. Muito até. Porque é quem realmente executa o trabalho nos hospitais. E que está vendo. Que está vendo. Ah, que está, é o soldado. É certo o cirurgião que está fazendo o procedimento cirúrgico, a enfermagem é quem realmente executa o trabalho. Exato. O médico prescreve, o enfermeiro executa dentro de uma ação holística. Sim. Ele vê o paciente como um todo, ele não vê o paciente como um pedaço. Então, quando falta um material descartável, eu não estou vendo o paciente, estou tendo o paciente como um todo. Não é verdade? É verdade. Quando falta uma luva descartável, a mesma situação. Ah, porque faltou uma gaze. Questão de falta de planejamento. Você que é gestor, sabe muito bem disso. Se você tem um planejamento, uma meta, se você traça plano de ação, você vai ter uma instituição eficiente. É claro, se você tiver recurso ou não tendo recurso, você vai trabalhar com o que você tem. Mas se você traçou metas, objetivos, o seu serviço vai ser eficaz. Não é verdade? Com certeza. É a sua formação e a sua área de domínio. Né? Eu estou aqui como uma leiga curiosa e que quero levar para o nosso público o melhor da informação. Né, e beber na fonte e ter esse conhecimento, né? Porque a gente passa como público, como uma parte da massa, vamos colocar assim, que a gente entra no hospital e a gente não sabe a quem reclamar, qual é o problema, por que aquilo ali está faltando, né? Qual a deficiência, quando você chega num enfermeiro para pedir alguma coisa, ou você chega num médico para fazer um exame, né?
questão dos exames mesmo, que a gente faz um exame no médico particular, ele lhe pede N exames para que você passe, para ele descobrir o que você tem, o problema, a causa, né? E quando a gente vai para um médico do SUS, vamos colocar assim, ele já não pede, ele não pede essa bateria de exames, né? Ou a dificuldade que a gente tem quando a gente vai fazer esses exames pelo SUS, né? Que levam a vida, a gente cansa de ver pessoas dizendo assim, eu não sei se entra na causa da gestão hospitalar, mas as pessoas que estão nos assistindo, é bastante pertinente, quando ele faz, se eu fizer um exame pelo SUS, eu vou levar 1 ano para ter o resultado do exame, 1 ano entre pegar o resultado do exame e chegar no médico novamente, né? Então, nós vamos ter 2 situações aí. Diga. A primeira situação é, quando você faz isso dizendo que o hospital do SUS tem essa problemática, nós encontramos isso na prática. Sim. Mas, na teoria, não deveria acontecer. Porque esse mesmo hospital, que é mantido pelo SUS, que tem uma gestão terceirizada, o paciente não leva esse tempo para fazer o mesmo exame. Ora, o médico do hospital particular é o mesmo médico do hospital do SUS. Sim. Aliás, eu posso dizer à senhora uma coisa interessante. O profissional que trabalha no hospital do SUS é aquele que é AAA, porque ele tem que concorrer com inúmeras pessoas nos concursos públicos. Então ele está ali porque ele é competente. Sim. E a mesma avaliação que ele tem para fazer com o exame no hospital particular, ele tem para fazer no hospital do SUS. O que falta é controle do ECADT, controle desses exames. Ah, porque o SUS tem uma demanda muito grande? Não entendo. As clínicas que têm convênio também têm uma demanda grande e atendem essa demanda. Exatamente. O SUS tem muito mais equipamentos para atender a necessidade do que os hospitais particulares. Mas por que os hospitais particulares atendem mais, tem muito mais número de exames realizados? Porque tem uma gestão. Porque tem um fim lucrativo aquela instituição Sim. particular. O hospital do SUS, ele tem recurso, ele tem equipamento, ele tem profissionais qualificados. O que precisa é de organização. Voltamos. Você só me disse o seguinte, o governo não disponibiliza recursos? Disponibiliza. Sim. Claro que sim. Agora, precisa de ter gestores para fazer esses recursos tornarem produtivos para a população. Exato. SUS é um dos maiores eventos da face da Terra quando se trata de saúde. Agora, está sendo tratado tanto dessa que forma. Seja administrado de uma forma eficiente. Eficaz. Não é isso? Vamos falar sobre uma empresa, a Emergências Médicas Enferme. Enferme, que é onde o senhor é o doutor Jorge Graco, diretor executivo. Isso. Né? Como atua a sua empresa hoje, doutor? Nós atuamos com assistência médica de urgência e emergência em eventos Sim. de médio e grande porte, pequeno, médio e grande porte, e transporte intra-hospitalar. Esse serviço, ele é feito como serviço de apoio às instituições que realizam eventos. Sim. Então nós montamos a equipe de médico, equipamento, medicamento, material descartável, todos dentro de um padrão exigido pela vigilância sanitária e dá assistência às pessoas que fazem necessário naqueles eventos. Pequenos, grandes, médios, eventos de qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Isso. É ótimo. Bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Muito gostoso estar levando essa informação, né? Agradeço mais uma vez por estar conosco, trazendo, né, levando ao nosso público todas essas informações necessárias que são pertinentes ao dia a dia de cada pessoa, né? A saúde hoje sempre foi muito importante, e a questão da gestão hospitalar, para que a gente saiba por que a inoperância ou por que a ineficiência que ocorre muitas vezes em alguns hospitais, algumas clínicas, né, é a falta realmente de uma gestão. Para você que é um leigo como eu,
fica a informação. Para você que é um profissional, que é um político, né, que vocês captem essa informação e procure fazer esse curativo, né? Exatamente. Consertar essa parte administrativa, porque não adianta, não vamos entrar em política, mas não adianta a gente levar voto para os políticos se no momento que a gente mais precisa, eles não sabem onde operar, que é realmente colocar um gestor capacitado para aquela função, né? Porque, infelizmente, como mamãe dizia, cada macaco no seu galho. Exatamente. Os hospitais precisam dos gestores, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Ele precisa do indivíduo que faz a limpeza do chão, ao indivíduo que administra, ao indivíduo que opera, ao indivíduo que faz todo o serviço acontecer. É um time perfeito. Exatamente. Né? Um time bem preparado. O hospital tem que ser multiprofissional realmente. Com certeza. Doutor Jorge Graco, eu agradeço muito a sua participação e a casa é sua. Volte. Eu que agradeço sempre. a oportunidade de estar podendo passar a nossa ideia para vocês e qualquer coisa estamos ao seu dispor e a dos seus ouvintes. Obrigada. Então fica para vocês mais uma entrevista do programa Um Encontro Notável com Eunice Espínola. Até a próxima. Educador, palestrante e terapeuta financeiro, síndico profissional, rotariano, bacharel em análise de sistema, mastermind pelo Instituto Albuquerque e confrade da Academia de Cultura da Bahia. Estamos hoje com o Dr. Renato Reis, que vamos falar em saúde financeira. Saúde financeira. Né? Então, e também sonhos, que nós já falamos um pouquinho, né? Só fizemos a síntese de sonhos. E, bem, seja bem-vindo, Dr. Renato Reis. A casa é sua. O Encontro Notável com Eunice Espínola, com o notável Renato Reis. Muito obrigado, Eunice. Obrigado pelo notável. Obrigado pelas portas, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. É uma grande honra estar aqui mais uma vez com você, viu? A honra é toda nossa, né? E assim, como da outra oportunidade, nós fizemos uma síntese, foi uma coisa, uma pequena apresentação do seu trabalho. Eis o motivo do convite de você estar retornando, me permita lhe chamar de você, né? E estar retornando à casa para que a gente pudesse falar um pouco, esclarecer um pouco as pessoas, né, sobre a situação financeira, a saúde financeira, que é abatida de várias formas hoje pela mídia, pela imprensa, para que as pessoas aprendam a lidar com esse fantasma, né, do dinheiro. Que gostaria que você apresentasse para a gente, já que você é um disseminador na educação financeira, sua missão, né, da educação financeira para crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, todo ser humano em qualquer idade precisa saber como administrar o seu dinheiro. Fale um pouquinho para nós. Eunice, eu desenvolvi esse programa e transformei como missão de vida a minha saúde financeira e levar a educação financeira, porque eu fui um case de sucesso. Sim. Eu fui criado de uma família tradicional, com muito autoritarismo, numa situação onde eu não tinha uma poupança, eu não tive uma educação financeira no meu lar, na minha casa e também menos ainda na escola. Quando eu me formei e fui para o mercado de trabalho, eu comecei a ganhar o meu primeiro salário e comecei a ganhar dinheiro. Eu não tive uma orientação de desde cedo começar a guardar. Certo. Se eu tivesse desde cedo começado a guardar um pouquinho do que eu ganhava, minha situação financeira hoje seria bem melhor.
Mas em determinado momento da minha vida, eu tive uma orientação da minha mãe, que parou e falou assim: Renato, você já tem uma carreira, ganha bem, mas a sua vida é descontrolada. Você tem planos para o futuro? Quais são os seus sonhos? E naquele momento eu parei para pensar nos meus sonhos e eu realmente identifiquei que eu tinha um descontrole financeiro muito grande. Comecei minha primeira planilha financeira, fui mapear quais eram os meus objetivos, os meus sonhos, e um deles era buscar o meu equilíbrio financeiro. Demorou longos 5 anos. Meu primeiro sonho financeiro foi deixar de ser um devedor para me tornar um credor. Nem que fosse com um único R$1 no banco, mas que eu pudesse dizer que eu não estava endividado, que eu pudesse me classificar como um investidor. Que é o sonho de todos, eu acho que é o sonho de todos nós, né? Que não dever no mercado e ter essa sobra, né? Essa economia que a gente tanto almeja, né? Mas sim, continua com a sua trabalhei vida. muitos anos contribuindo com o lucro dos bancos. Eu cheguei a ter conta em 4 bancos, cheguei a fazer 9 empréstimos. Nossa. E eu pagava um empréstimo em cima do outro para poder manter a minha faculdade, manter o aluguel da minha casa, para manter o meu desequilíbrio financeiro. Eu realmente colaborei muito para o enriquecimento dos banqueiros. Eu acho que é uma realidade do brasileiro, né? No povo, de estar no mercado, de não ter condições de estar pagando pelos seus sonhos. Então ele vai se endividando. Até porque a mídia hoje, hoje sempre, eu acredito, mas hoje a gente coloca porque é o nosso tempo, né? Ela faz muito, ela cobra muito, ela lhe apresenta muito sonho de consumo. E às vezes você passa numa vitrine, num shopping, é difícil você resistir a uma vitrine, né? E você vê, e isso acontece em qualquer idade, né? Uma criança se encanta com a vitrine de brinquedos, uma mulher se encanta com a vitrine de joias, um homem se encanta com a vitrine de sapatos, né? E assim sucessivo, vai acontecendo. Então, essa mídia, ela vai lhe apresentando no dia a dia, com muita agressividade, né? O consumo, a necessidade de consumir. E entra a questão dos cartões que estouram, né? A questão do cheque estourado e o enriquecimento de quem? Realmente dos banqueiros, né? E dessas empresas que administram essas dívidas. Perfeito. Você pode me responder se essas empresas que administram essas dívidas hoje, elas têm interesse de que acabe os endividados? Eu posso dizer com certeza que a própria política nossa nacional de crescimento, ela é baseada no consumo, né? Sim. E no investimento financeiro em cima de bancos, né? Que não é o que é praticado lá fora, pelo mundo afora, né? Muitos amigos me perguntam qual o melhor investimento e eu digo, eu não sou especialista em investimentos. Tenho meus investimentos, tenho meu consultor de investimentos, mas o mais importante é que eu busco investir nos meus sonhos. Sim. O melhor investimento são os seus sonhos. Nossos sonhos são os melhores investimentos que podem trazer para você e para sua família crescimento, desenvolvimento, bem-estar, saúde, educação. Voltando à história do meu case, depois de longos 5 anos, eu deixei de ser um devedor. Eu passei a ser um credor. E afirmo para você, para nunca mais voltar a ser um devedor. Amém. Amém. E isso é o que falta para nossas crianças, para os jovens e até mesmo para os adultos hoje, emergentes no mercado de trabalho, identificarem-se o seu perfil financeiro. Sim. Em muitas situações, eventualidades, você tem que se endividar de alguma maneira. Eu escuto muita gente dizendo assim, se eu não fizer uma dívida, se eu não fizer um parcelamento, eu não consigo nada na minha vida. Isso é uma grande ilusão, um grande erro. Uhum. Porque você consegue sim, no endividamento, no parcelamento, você está enriquecendo outros. Aquilo que você poderia realizar dentro de um bom planejamento e com o tempo necessário, com certeza você se endividando, você consegue realizar menos.
Sim. Conseguiria realizar mais se você fizesse um bom planejamento, uma boa definição dos seus sonhos e conseguisse administrar o seu orçamento para poder guardar dinheiro e quitar as suas despesas. Dentro dos workshops, palestras que eu venho desenvolvendo aqui em Salvador, eu falo muito isso. O mais importante não é o quanto você ganha. O mais importante é o que você faz com o que você ganha. É essa orientação que os nossos jovens precisam para que, entrando no mercado de trabalho, começando com o seu primeiro salário, consigam fazer essa divisão entre as suas despesas e aquilo que eles vão poupar para o seu futuro. Sim, vamos colocar assim. A pergunta, né, e geralmente o que se comenta, né? É fácil falar que é fácil realizar um sonho quando você tem um bom salário, né? Quando essa questão de ter um bom salário ou não interfere, porque você acabou de me dizer que não é parcelando que você vai poder realizar seu sonho. Você vai estar realizando o sonho de outros dentro do que você está gastando, correto? Correto. Então, eu ganho pouco, né? Eu tenho minhas despesas e eu tenho meu sonho de ter uma casa própria ou de ter um carro novo, né? De comprar uma roupa ou sei lá. O meu sonho é obter algo, né? Com um salário baixo, com uma renda baixa. Existe a possibilidade de eu também realizar meu sonho? Existe sim. Na verdade, a única possibilidade real e efetiva é de você realizar os seus sonhos. Sim. Qualquer outra realidade é ilusão. Viver no mundo do consumismo, do imediatismo, do que nós vivemos hoje, do marketing agressivo, ele só te joga realmente para poder acabar com todos os seus sonhos, sejam eles curtos, médio ou a longo prazo. O importante, Eunice, é você sonhar. O importante é você conseguir mentalizar na sua mente aquilo que realmente é importante para você. Para que você consiga, dentro do seu orçamento, estar retirando aquilo que é supérfluo, aquilo que são gordurinhas que você pode deixar de gastar, em prol de realizar algo maior. Infelizmente as pessoas hoje buscam por satisfação pessoal, pela compra do prazer. E geralmente elas não pensam, não entendem que é com o tempo ou que com um pouquinho é que elas vão chegar em algo maior. Eu digo muito no meu treinamento, a Roma não foi construída num dia só. Sim. As pessoas querem soluções rápidas, soluções imediatas, querem realizar seus sonhos de uma forma em 1, 2 anos. E quando elas percebem que isso não é possível, elas esquecem dos seus sonhos e passam para o consumo para poder realizar a sua satisfação pessoal naquele momento. Quando a gente abre mão de uma parte do nosso hoje pensando no futuro, certamente você vai conseguir realizar os seus sonhos. Depende muito do seu momento, da sua eventualidade. Hoje você pode não estar com uma receita tão grande, mas amanhã vão aparecer oportunidades. O que a gente percebe no mercado, principalmente de trabalho de classe média e classe alta, que quanto mais a pessoa ganha, quanto mais são os salários e os rendimentos da pessoa, maiores são as despesas. Sim. Ela acaba elevando o padrão de vida dela e ela entra dentro do que a gente chama hoje da comunidade de status. Então aquele carro para ela já não mais atende, ela quer um carro melhor, quer investir mais. Aquele lugar que ela mora ela não quer, ela quer aumentar ou morar num lugar melhor. E toda vez que ela faz isso, que ela aumenta a despesa dela, em prol do que ela está recebendo, ela está tirando um pedaço dos seus sonhos. A educação financeira, né? Começando da criança ao jovem, ao adulto, chegando ao idoso. Como se educar uma criança hoje, dentro desse mercado de consumo, a economizar? Essa pergunta é muito interessante. Eu tenho um caso em casa, eu tenho um sobrinho em casa, Cauã Naan, inclusive, um beijo para você, Cacá, te amo muito. Que ele entendeu. Eu dei um livro para ele sobre o menino e o dinheiro, onde ele entendeu o que é poupar, o que é pensar no seu futuro. E hoje ele tem a sua poupança, fomos ao banco, abrimos uma poupança, ele já tem R$500 parabéns, Cauã, guardado. E nessa poupança ele já tem um objetivo. O sonho dele é fazer uma viagem de cruzeiro com a gente, comigo, com a minha esposa e com a avó.
Então ele já tem. Isso vai mostrar para ele e está ensinando ele a poder poupar para realizar os seus sonhos. Onde nós encontraremos um jovem com 15 anos que começa a poupar e abre mão de retirar um dinheiro para supérfluos ou para consumismo em prol de fazer uma viagem de cruzeiro? É verdade. É preciso, onde tem um educador financeiro. Né? Sim, uma criança. Como tirar esse defeito do adulto e do idoso? Primeira coisa que eu coloco, hoje tem muitas técnicas, nós temos economistas, quando você vai num curso de pós-graduação, vai te ensinar tudo sobre finanças, mas ele não ensina o primordial. Primeira coisa para uma pessoa poder hoje sair do endividamento, para ele poder começar uma vida nova, uma transformação da sua realidade financeira, é definir os seus sonhos. E quando nós falamos em definir sonhos, nós falamos em definir os seus sonhos individuais como pessoa, que existem, os seus sonhos familiares, e os seus sonhos profissionais, de trabalho, mesmo o empreendedor, o empresário. Eu comento muito, o Sebrae comenta, e são indicadores, mais de 50%, até muito mais, né? Eu uso 50% para não dar um indicador maior, de empresas até o segundo ano fecham por problemas financeiros. E é lógico, como é que um gestor financeiro, um empreendedor de uma empresa quer fazer uma boa gestão financeira se ele nem tem uma gestão pessoal financeira saudável? Então é impossível realmente que nossos empreendedores e os novos empresários consigam se manter no mercado se não detêm uma educação financeira pessoal e familiar. Muito comum eu ouvir companheiros meus falando assim, poxa, eu posso ir no treinamento, seu treinamento é muito bom, tudo, mas e a minha esposa? Ela torra o meu cartão de crédito, o que eu faço? E eu falo, primeiro, traga a sua esposa para o treinamento, seu filho. Em segundo, tire o cartão de crédito dela provisoriamente. E eu adoro o cartão de crédito, Eunice. Sim. E meu cartão de crédito é fantástico. Eu me casei, eu morava em São Paulo, me casei com uma baiana. Em São Paulo, o orçamento do meu casamento eram 3 vezes mais do que casar na Bahia. Vim me casar na Bahia. Me casei aqui em Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico. Foi um casamento maravilhoso. Dentro de um orçamento 3 vezes menor do que São Paulo. E eu trouxe todos os meus familiares de São Paulo para cá com os meus pontos do meu cartão de crédito. Olha, saber utilizar. Né? Saber utilizar. Administrar as suas finanças faz bem não só para o bolso como para a saúde, né? Não existe saúde física que resista a uma deficiência financeira, né? E brinco bastante também quando o pessoal até nem casamento aguenta, né? Verdade. Mas já que o nosso administrador, o nosso administrador financeiro fala tanto em sonhos, né? Existe aqui, qual é o seu sonho, Renato? Poxa, eu gosto muito de falar dos meus sonhos. E eu incentivo as pessoas a falarem dos seus sonhos. Sim. Eu questiono muitas pessoas, né? O quanto você fala dos seus sonhos? Nós falamos de novela, falamos de futebol, falamos de política, falamos até do nosso trabalho, mas pouco falamos dos nossos sonhos. E falando dos meus sonhos é que hoje eu estou aqui. É falando dos nossos sonhos que nós conseguimos realizá-los. Buscando saber e nos importando com os sonhos da nossa família, é que nós vamos conseguir realizá-los. Eu tenho alguns sonhos, Eunice. Sim. Eu tenho sonhos de curto, eu tenho sonhos de médio e tenho sonhos de longo prazo. De curto prazo até 1 ano, de médio prazo até 5 anos e a longo prazo acima de 5 anos. Eu vou começar com um dos sonhos mais importantes da minha vida, que é um sonho de longo prazo. Eu pretendo me tornar uma pessoa independente financeira, aos 60 anos de idade. Aos 60 anos de idade eu pretendo ter uma condição financeira que me permita não depender mais de um trabalho ou de ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro. Uma independência financeira que me permita aos 60 anos poder trabalhar se eu quiser, com o que eu quiser, sem uma necessidade de ganhar. E se eu ganhar alguma coisa vai ser para os meus filhos, para as minhas futuras gerações. Esse é o meu maior sonho. É um sonho muito difícil hoje. Nós temos praticamente 1% da população brasileira independente financeira. Isso. Não dependem de outras pessoas, que têm uma situação financeira que não é aposentadoria. As pessoas às vezes confundem independência financeira com aposentadoria e é uma coisa diferente.
A aposentadoria a gente sabe que muitas vezes vai dar uma condição de vida, mas muito aquém do que nós temos hoje. Ínfima, né? Uma aposentadoria hoje então, é muito difícil. Considerar uma independência financeira aposentadoria para aquele realmente que hoje tem uma receita muito pequena, que tem um padrão de vida muito pequeno e que vai viver na aposentadoria, considerando isso uma independência financeira, num padrão muito pequeno. Eu não penso dessa maneira. Independência financeira para mim é eu ter um padrão mínimo de vida, que eu consiga manter minha família, ter uma qualidade de bem-estar, que eu consiga ter plano de saúde, que eu consiga fazer uma viagem por ano, que eu consiga auxiliar na educação dos meus filhos, dos meus netos, que eu consiga ter um mínimo de padrão de vida, né? Até porque eu mereço, depois de trabalhar, né, pelo menos 45 anos, eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos. Sim. Então eu espero, e meu maior sonho é que com 60 anos eu me torne independente financeiro. Oh, Deus permita que você realize, que você volte aqui no nosso programa para dizer, Eunice, olha, eu realizei esse sonho. Com certeza. E assim, realmente é importante, né, a gente realizar nossos sonhos. Sonho não tem limite, o sonho tem asas, né? A gente pode voar à vontade, mas que a gente tenha também aquele sonho que a gente possa, que ele seja palpável, né? Até para que não passe de um sonho uma frustração. Perfeito. Né? E como é que eu posso aprender, Dr. Renato, a administrar os meus sonhos? Eu queria saber sobre suas palestras, sobre seus workshops. Você está em Salvador há um ano, né? E está implantando a sua empresa aqui em Salvador. Então, as pessoas, os empresários que quiserem aprender a administrar os seus sonhos, onde é que eles podem te encontrar? Eunice, realmente estou aqui desenvolvendo esse trabalho. Eu tenho o meu e-mail que eu estou deixando com o pessoal, é renato.greis@hotmail.com. Estou ainda sem a minha página de internet, estou desenvolvendo meu blog e minha página. Sim. Mas pelo meu e-mail todos conseguem me contatar. Vou deixar meu telefone também, que é 71 aqui da Bahia, 9705-0992. Podem me ligar a qualquer momento. Estou desenvolvendo algumas palestras e treinamentos pelo Rotary Club, né? Sou rotariano, uma organização fantástica. E também na Academia de Cultura da Bahia, que só vem me trazendo muitos ensinamentos e colegas, pessoas maravilhosas. Mas eu posso dar uma dica para você, Eunice. Tudo começa com a nossa imaginação. Certo. Dizem que tudo que nós conseguimos imaginar, nós conseguimos realizar. E isso é verdade. Começando com seus sonhos de curto, médio e longo prazo, você conseguindo identificar quais são os seus sonhos, você precisa identificar quanto eles custam. Sim. E a partir do quanto representa financeiramente cada sonho seu, você dentro do seu orçamento vai olhar aquilo que é seu despesa, o que você vem hoje gastando, e vai adequar o seu orçamento para que você consiga guardar aquilo que você precisa para a realização dos seus sonhos. Nós temos hoje indicadores que demonstram que 20 a 30% das nossas despesas hoje, da família brasileira, são desperdícios. Podem ser reduzidas. Logicamente, cada realidade individual de cada um são diferentes. Tem pessoas que já têm hoje uma situação financeira e um padrão de vida bem enxuto, né, onde não consegue identificar muita coisa, mas no dia a dia a gente consegue perceber, e fazendo coaching, fazendo as minhas terapias financeiras, sim, que é possível sim planejar o futuro, buscar a redução das despesas para que você consiga encaixar dentro do seu orçamento aquela fatia que é a fatia que você precisa para realizar os seus sonhos. Ah, fantástico. Passaria a noite toda conversando com você aqui, Renato, para a gente poder ir sugando todas essas informações, né? Mas outras oportunidades virão. E para quem quiser saber mais, para quem quiser realmente aprender a cuidar da sua saúde financeira, né, que não adianta ter um corpinho bonito e o bolso está furado, né? Então a gente precisa cuidar da nossa situação financeira. É só procurar o Dr. Renato. O endereço deles vocês vão ver no nosso rodapé. E espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei e continuo com sede desse saber. Viu? Espero que ter outras oportunidades, participar dos seus workshops, tá? De suas palestras e aprender bastante com essas informações.
Todos nós precisamos. Agradeço muito a sua presença no nosso programa. Sei que sua agenda está lotada e abrir um espaçozinho para estar conosco aqui novamente, levando essas informações. O portal Jorge Guedes agradece e o programa Um Encontro Notável com Eunice Espínola lhe reverencia. Viu? Eu que agradeço muito a oportunidade. Realmente é uma honra estar aqui. E eu falo para vocês, uma coisa é a gente buscar uma educação, buscar conhecimento, é importante. Mas hoje a gente percebe pessoas que realmente estão num desequilíbrio financeiro tão grande que elas não encontram uma saída. E para essas pessoas eu falo, eu tenho um programa especial chamado Terapia Financeira. A terapia é alguma coisa que é um programa que eu estou desenvolvendo que realmente vai trabalhar para que a pessoa consiga visualizar e sentir uma outra realidade financeira. Existem muitas técnicas hoje que vão ensinar você a como parcelar suas dívidas, colocar no papel. Isso é importante, mas só trata um problema. Para você trabalhar a causa, você precisa realmente visualizar uma situação financeira diferente, trabalhar no comportamento, trabalhar suas habilidades, trabalhar suas atitudes, para que realmente você tenha uma transformação na sua vida financeira. Muito obrigado, Eunice. Eu que lhe agradeço. E mandando um beijinho para Cauã. Parabéns, que você continue firme nesse propósito de ser um grande administrador financeiro de suas finanças, Cauã. Beijo para minha esposa, Luara, e para minha futura filha também. Oh, fantástico. O Encontro Notável com Eunice Espínola encerra mais essa entrevista levada com todo carinho para todos vocês. Obrigada.